Oi, minha gente, tudo bem? Boa quinta-feira para todo mundo. Tá começando mais um Notícias do Bem para você esquecer seus problemas por 15 minutinhos e espalhar positividade através da sua tela. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Quando a gente explora um talento natural, o céu é o limite. E o que eu digo, o marceneiro que a gente vai mostrar agora. Ele usou as suas aptidões manuais para construir uma moto utilizando madeiras de pallets. Em um bairro tranquilo da cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, um inventor pra lá de irreverente. O Ayrton é um marceneiro apaixonado por motociclismo. Ele uniu suas duas paixões e o resultado foi esse aí, uma moto de aventura feita de madeira. Eu sempre gostei de moto, né? Desde piá, né? Então sempre tinha essa ideia na cabeça de fazer uma, né? Daí, um tempo atrás aí, né? Eu peguei, arrumei essa madeira reciclável aí, né? E gostei dela, madeira boa, né? Daí digo, não, vou fazer uma moto. Aí tirei do papel, né? Quem achou a ideia criativa foi a Esther, que é vizinha do Ayrton e levou os netos para conhecerem a novidade. Parecia impossível, mas deu certo. E hoje o resultado é só elogios. Eu nunca tinha visto. Ninguém fazer uma moto assim, né? Essa foi a primeira. Eu achei muito legal. Você achou criativa? Criativa. De peça em peça, o Ayrton construiu uma verdadeira moto reciclável. E tudo foi feito com bastante cuidado, pensando em cada detalhe. Hoje, 3 meses depois, ele exibe com orgulho a sua criação na garagem de casa. O talento de 45 anos como marceneiro foi fundamental para conseguir o resultado esperado, mas ele também usou a criatividade, já que a moto de madeira não é nada convencional. Só de cabeça mesmo, né? Eu não copiei nada, né? A ideia agora é construir uma nova moto de madeira e dessa vez motorizada. Agora uma Café Racer da Harley. Essa eu vou fazer motorizada, né? Só que bem mais elaborada. Essa eu vou deixar ela 7 chaves para depois expor ela. A legislação brasileira obriga que empresas com mais de 100 funcionários reservem uma cota do quadro social para a contratação de pessoas com deficiência. Mas nem sempre isso é fácil de cumprir, principalmente pela falta de laudos que atestem a deficiência de colaboradores. Mas um médico curitibano está fazendo isso mudar. Através de um serviço voluntário, ele tem feito a ponte entre empresas que precisam contratar e pessoas que precisam ocupar estes postos de trabalho. O Humberto é médico há 16 anos e decidiu mostrar que a medicina pode ser muito mais do que o ato de diagnosticar, tratar e curar doenças. Nesta sala, dentro do Centro de Direitos da Pessoa com Deficiência em Curitiba, ele atende quem está querendo uma oportunidade no mercado de trabalho. A gente faz a anamnese, o exame físico, ele traz... aqui as pessoas do departamento já fazem essa triagem para trazer laudos, relatórios, exames que ele tiver em relação à sua condição de saúde. Eu faço o atendimento, de novo, né? Eu colho a história, faço o exame físico, a gente lê esses laudos e relatórios e confronta a conclusão com os critérios do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem uma série de critérios para enquadramento como pessoa com deficiência. Então, havendo esse enquadramento, esses critérios, a gente consegue emitir o laudo, então, de enquadramento de pessoa com deficiência.
Uma das grandes dificuldades para a pessoa com deficiência é conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. E graças a iniciativas como a do Dr. Humberto, que trabalha de maneira voluntária emitindo laudos, este público consegue o seu tão sonhado emprego. A pessoa ganha autoestima, autoconfiança, além de poder ter a sua independência, às vezes, né, comprando as suas coisas, né, financeiras, ou ajuda, compartilha das despesas em casa, então, ou seja, ela começa a participar ainda mais da família, e a questão de autoestima, autoconfiança é fundamental, né, e o trabalho acaba sendo quase que terapêutico. O Centro de Direitos da Pessoa com Deficiência ajuda a realizar a conexão entre os indivíduos que precisam de uma chance e empresas que necessitam cumprir a lei de cotas. E o auxílio acontece desde o acolhimento até a contratação. É uma maneira de colaborar com a inclusão. Tanto para as empresas, que muitas delas às vezes não sabem nem como iniciar um processo desse, porque você passa pela questão da acessibilidade. A acessibilidade não é somente a questão arquitetônica, mas é desde a comunicação, são dos materiais, são com os meus equipamentos de trabalho, com a minha linha de produção. Será que isso é acessível? Será que eu consigo colocar uma vaga disponível para uma pessoa com deficiência? Então a gente tem buscado fazer todo esse processo de orientação. O Odair não tem a visão no olho esquerdo, mas sabe que tem plena possibilidade de trabalhar. Ele, que é operador gráfico, tem muita vontade de voltar ao mercado. E o laudo, que o indica como pessoa com deficiência apta a exercer a função, pode ser a grande chance de obter uma vaga por meio do sistema de cotas. A dificuldade é para a gente interagir, entrar no trabalho, né? E as condições como eu tenho um problema na visão, quando é feito o teste de acuidade visual, a gente não tem as condições assim de entrar no mercado de trabalho, porque quem está fazendo o teste de acuidade visual interpreta que a gente tem que ter uma boa visão. Então, esse trabalho que o doutor está fazendo aqui, a parte do laudo, ele dá mais condição para a gente entrar na cota, né? Para o Odair, o laudo na mão vale muito. A lei determina que as empresas reservem parte das vagas para pessoas com deficiência. O índice varia de 2% para empresas de 100 a 200 empregados a até 5% para as que tenham mais de 1.000 contratados. E se depender do que é previsto na lei, a expectativa é conseguir uma oportunidade. Nas 3 empresas que trabalhamos em Curitiba, eu entrei como auxiliar e saí como operador. E liderava a equipe, que condição a gente tem, mas a dificuldade é entrar. Então esse trabalho que o doutor Humberto faz, a questão do laudo, ele já abre a porta das empresas, né? Para o médico, que dedicou parte do seu tempo para ajudar na emissão dos documentos que comprovam a deficiência e que são essenciais para viabilizar uma possível contratação, o sentimento é de dever cumprido para a sociedade. Traz satisfação a gente poder contribuir e ver o crescimento do próprio departamento, né, de 2019 para 2023, e é uma satisfação profissional, né, pessoal, e esse bate-papo que a gente tem com os pacientes enriquece. O aumento da mama nos homens é mais comum do que se imagina. Em cerca de 40% dos casos, os sintomas já começam a surgir na adolescência. A boa notícia é que geralmente se tratam de casos benignos e que os homens têm buscado tratamento para reverter esse quadro. O Eduardo tem 39 anos e há 5 meses passou por uma cirurgia de redução das mamas. Mesmo que muita gente ache incomum, é recorrente os relatos de homens que têm um desenvolvimento grande das glândulas mamárias. E no caso dele, isso aconteceu por conta do uso de anabolizantes. A ideia de procurar um atendimento médico surgiu após um incômodo com o problema. Através disso aí, ao longo do tempo, foi desenvolvendo a ginecomastia e eu não sabia do que se tratava. Foi daí que eu decidi procurar um médico para ver o que estava acontecendo, né? Foi daí, através dos exames, que eu descobri a ginecomastia e resolvi fazer a cirurgia. O Gustavo foi o médico responsável por realizar o procedimento. Ele diz que as causas do crescimento das mamas são diversas e podem surgir na juventude. As 2 principais causas é ou obesidade, o paciente que está acima do peso. Então, esse tipo de paciente ele faz uma conversão endógena, ou seja, dentro do próprio corpo dele, uma parte da testosterona vira hormônio feminino, o estradiol, e estimula a mama.
E existe uma grande porcentagem de pacientes também que é o uso de esteroides anabolizantes, inadvertidos, sem cuidados médicos, nada em excesso, né? A procura pelo atendimento médico tem sido a grande saída para muitos homens que se incomodam com o problema que aparece com o crescimento das mamas. No consultório, eles têm a possibilidade de receber o diagnóstico e obter as orientações para o tratamento adequado. O médico conta que a cirurgia pode ser indicada para resolver a situação e que a recuperação é rápida. Via de regra, a cirurgia ela é feita sob anestesia local, mais uma sedação. O paciente está dormindo, inconsciente. Dura em torno de 2 horas, dependendo da técnica a ser aplicada. Para o paciente, a recuperação vai depender muito das atividades laborais dele do dia a dia. Então, para um paciente que trabalha em escritório, com computador somente, no dia seguinte ele vai estar trabalhando já. A gente pede para o braço ficar junto ao corpo para não dirigir, por exemplo, 1 semana, mas para usar um computador, um telefone, ele já está liberado no dia seguinte. E no caso de quem passou pelo processo, a avaliação é de que o resultado é motivo para elogiar o método da medicina para homens. Foi bem tranquilo, fui bem operado também, eu achava que ia ter dificuldade em algumas coisas e não tive. O doutor me recomendou tudo direitinho, eu fiz tudo como ele me pediu e foi super tranquilo. Logo vi, já estava trabalhando também, já estava me livrando da cinta também. Achava que ia ser um incômodo para mim, aquilo ali, mas não foi, acabei me acostumando também e foi tudo bem. As feiras livres são um patrimônio cultural brasileiro. Espalhadas pelos milhares de municípios desse nosso país, elas atraem apaixonados todas as semanas. Há quem constrói uma vida e uma profissão através do serviço de feirante. Só em Curitiba são mais de 80 delas. E um livro reuniu um pouco mais da história deste cenário tão importante para a nossa economia. Todos os dias, alguns bairros de Curitiba amanhecem tomados pelas feiras livres, literalmente no meio da rua, onde os carros dão espaço para as barracas ao menos uma vez por semana. Verdadeiro patrimônio cultural do Brasil. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. A dona Lúcia trabalha há 40 anos como feirante, profissão herdada da mãe que atualmente envolve toda a família. Ela começou como diarista, trabalhando nas casas, e de certa ocasião a patroa dela pediu para ela ir à feira comprar algumas coisas para o almoço. Minha mãe não sabia o que era a feira, foi apresentada a ela, foi à feira, achou interessante. Daí levou as verduras lá para a patroa, tal, fizeram almoço, beleza. Daí, chegando em casa, falou para o pai, olha, uma coisa boa para nós. Meu pai trabalhava no indústria Trevo, né? Meu pai falou assim, puxa, vamos tentar. Minha mãe foi até a prefeitura, abriu inscrição, isso há 40 e poucos anos atrás, daí ela que achou a feira para a família começar com a feira, no caso, né? Para registrar parte desses eventos enraizados na cultura popular brasileira, a pesquisadora e historiadora Juliana lançou no último domingo a obra Feira Livre, Moça Bonita não paga, mas também não leva. Eu fiz um livro sobre os italianos de Santa Felicidade e entrevistando as pessoas, os moradores ali de Santa Felicidade, os mais antigos, eles comentam sobre os carroceiros que iam, né, na realidade as verdureiras tradicionais de Curitiba, que eram mulheres, né, lá de Santa Felicidade, que iam até o centro de Curitiba para vender seus produtos excedentes. Eles plantavam e traziam de carroça para o centro de Curitiba, na década de 50, década de 60. Os outros imigrantes poloneses e ucranianos faziam isso também. E entrevistando alguns feirantes, eles são descendentes desses carroceiros, sabe? A tradição das feiras livres tem suas raízes há séculos, quando comunidades se reuniam para trocar produtos agrícolas e artesanais. Porém, recentemente surgiu no Brasil uma nova tradição, que é o pastel de feira. Eu conversando, e os outros pesquisadores também conversando principalmente com as pessoas que vendem pastel, eles falam que aqui em Curitiba começou, eles não vendiam só pastel, eles vendiam lanches para os próprios feirantes, porque as feiras eram basicamente de manhã, eles acordavam muito cedo, não tomavam nem café da manhã para vir para a feira, então tinha que ter alguma barraquinha que vendesse os lanches e o foco eram os feirantes. Então tinha bolinho, tinha sanduíche e tinha pastel. Mas isso foi depois se tornando uma tradição do pastel, né? O pastel com o caldo de cana. Daí, dos feirantes passou para a população em geral
que gosta de vir tomar o café da manhã na feira ou às vezes até almoçar, né? Um lugar onde a gente observa o colorido das frutas e verduras, sente o cheiro e apalpa um por um, para então escolher e até mesmo provar. Mas as feiras livres têm enfrentado muitos desafios. Com a chegada dos novos mercados, supermercados, sacolões, né? A feira foi perdendo um pouco desse espaço, por conta de toda a praticidade da vida corrida, né? Do cotidiano de hoje em dia, da modernidade. Mas mesmo com essa chegada, as feiras ainda são muito importantes para as cidades. Elas são lugares assim, onde todos podem frequentar, sejam pessoas, né, com um maior poder aquisitivo, sejam pessoas mais simples, mais pobres, né? Todos têm lugar na feira. Ilustrada com fotos de quase todas as feiras diurnas de Curitiba, a edição contempla a evolução histórica e conta a partir das narrativas dos feirantes os desafios e desdobramentos socioeconômicos das feiras livres. O livro ele tem muitas fotos, porque a feira é isso, né? A feira é esse cenário colorido que a gente tem, né? De muita cor, muito cheiro, muita textura. Não dá para mostrar no livro a textura nem o cheiro, mas a cor e o cenário eu quis mostrar. E as frases dos feirantes, dos fregueses, que definem a feira. Então, e são muito marcantes, né? Muitos fregueses falam que a feira é como se fosse uma terapia. E os feirantes, apesar de falarem também que é um trabalho duro e sofrido, eles também não deixam a feira por nada. Então isso é uma coisa muito interessante, eles fazem com muito amor. E o que representa a feira para você? Ai, minha vida, eu amo isso. É tudo que eu sei fazer, eu nunca fiz outra coisa. Então eu faço de coração, amo acordar cedo, trabalhar, isso para mim nunca foi um empecilho. Eu amo o que eu faço. Agora sim eu agradeço a tua companhia, me despeço por aqui, deixo as redes sociais do Notícias do Bem para você curtir e compartilhar os nossos conteúdos e prometo voltar amanhã no mesmo horário. Uma boa noite para todo mundo, até mais, tchau, tchau. Notícias do Bem, oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.